Depois do último vídeo em que eu relatei para vocês o meu desdobramento, um vídeo que foi dividido em duas partes, muita gente entrou em contato comigo para falar sobre o ego. Bom, Fernanda, se é por causa do ego que eu tô aqui, se é por causa do ego que eu tô vivendo essa situação, esse relacionamento, esse trabalho que eu não paro de reencarnar, então esse cara tem que morrer. Ele é muito negativo, eu tenho que acabar com o meu ego. Bom, então hoje se faz necessário gravar esse vídeo para explicar para vocês o que é o ego, os egos e que esse cara não é tão ruim assim quanto vocês pensam. Segura aí que eu já te explico. E aí, gente de mente aberta, tudo bem? Tudo tranquilo? Tô de volta. E hoje, depois de muito tempo, né, acho que já passou um mês desde o último vídeo, eu tô aqui para dizer que me ausentei porque a agenda lotou, tá preenchida até janeiro de 2022 e justamente por estar preenchida até janeiro é que novas consultas estão suspensas por tempo indeterminado, tá? Porque senão a agenda vai ser preenchida até junho, né, se depender de vocês eu não paro, mas eu tenho que parar, né? O ego de vocês quer que eu não pare, mas o meu já sabe que tem que fazer pausa sim. E até para que as pessoas que têm que esperar muitos meses para serem atendidas não desistam, né, no meio do caminho. Tem que se responsabilizar, tem um compromisso comigo, tem um compromisso com vocês e ele tem que ser honrado, né? E eu sei, conheço os egos de vocês, muitos vão acabar pensando assim, mas aí vai demorar muito, não quero mais. Então por esta razão a gente vai esperar. Eu vou atender uma boa quantidade dessas pessoas primeiro e aí só depois a gente retoma a agenda, tá bom? Mas, tirando essa questão da agenda, hoje a gente vai conversar sobre o ego, porque tem muita gente, e eu parabenizo essas pessoas, que realmente, verdadeiramente estão focadas em autoconhecimento, tá? Autoconhecimento é olhar para si, é saber quem tu é, que realmente estão focadas em fazer meditação, em observar os próprios pensamentos, em estar atento ao que está sentindo, aos resultados que a vida, né, tá gerando a partir de cada decisão que vocês tomam, né, de cada escolha que vocês fazem. Essa pessoa tá ligada, ela tá atenta ao que tá fazendo. Essa pessoa está focada no autoconhecimento. Em contrapartida, tem pessoas que só estão procurando unicamente conteúdos de espiritualidade, mediunidade. Querem porque querem despertar o terceiro olho, ver espírito, ouvir espírito, essa coisa toda, sem o autoconhecimento. O conteúdo vai ficar incompleto. Tu vai fazer uma baita de uma volta na tua jornada do autoconhecimento. Uma coisa que poderia ser rápida vai acabar se tornando longa, tá? Mas enfim, para essas pessoas que estão focadas, que estão determinadas, que querem realmente, verdadeiramente mudar, que fazem alguma coisa para mudar, não ficam só enchendo a cabeça de conteúdos, assistindo vídeo de tudo quanto é canal, mas na prática não fazem coisa nenhuma, né? Para essas pessoas que estão focadas, eu tenho que explicar então, tá? Sobre o ego. Na verdade, nós somos um ego que predomina, que se sobressai aos outros, mas nós somos vários. Nós temos vários egos que se manifestam o tempo todo, mas aí o que acontece? Depende. Um ego vai se manifestar dependendo de com quem é que eu tô falando, dependendo do ambiente que eu tô, dependendo do que eu tô sentindo, dependendo do que tá acontecendo ao meu redor. Aí um ego diferente se manifesta, tá? E então vai um dando lugar pro outro, e às vezes acontece de dar uma bomba de vários egos ao mesmo tempo se manifestarem, aí a coisa fica complicada, tá? Mas o fato é que eu cheguei num determinado momento do processo da jornada do autoconhecimento em que eu também pensei assim, que o meu ego não serve para nada, o meu ego só me machuca, o mundo é um grande ego, a política, né? Tu começa a analisar o ego dos outros depois que tu reconhece os teus e tu começa a ver, aquele lá só quer saber de poder, a desigualdade, a injustiça, blá 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 blá. Vou fazer o quê? Que foi o que eu pensei e talvez alguns de vocês que já chegaram nessa etapa do autoconhecimento e outros que ainda vão chegar, pensem. O que eu vou fazer? Bom, já que o mundo é um desequilíbrio total, já que tá tudo errado, o ego só prejudica todos nós, então eu vou fazer o quê? Vou comprar uma casinha lá no meio do mato, vou me isolar de todo mundo
desse mundo horroroso, dessas pessoas horrorosas, né? Vou plantar e vou colher, vou comer a minha própria comida, aquilo que eu plantei, aquilo que eu colhi, e vou me isolar. Não quero mais saber de contato com ninguém, porque o mundo inteiro é falso. Eu despertei e agora quero ficar sozinho. Pois bem, quando eu tive esse pensamento, num outro momento de meditação, aconteceu o seguinte, aquela consciência superior que todo mundo tem, né, que se sobressai ao ego, que tem uma visão mais ampla do que o ego, porque o ego tem uma visão muito pequenininha, muito limitada sobre as coisas, sobre ele mesmo e sobre os outros, chegou para mim e disse assim, ai, que bonito, né, Fernanda? Querer morar longe, se isolar de todo mundo, fugir de tudo que tu viu de errado nas pessoas, no mundo inteiro, na tal da Matrix, né? Fugir da Matrix, já que agora eu reconheci que ela existe, que tudo é uma ilusão. Então eu vou me isolar. É muito cômodo, é muito fácil, né? Mas isso também é um ego. Um ego que julga que despertou e foge da raia, como a gente diz aqui no Rio Grande do Sul. Fugiu da raia, fugiu da luta. Vou deixar que o mundo inteiro se ferre e vou cuidar de mim mesmo. O importante sou eu. Eu despertei. Eu entendi tudo. E não quero mais ficar em contato com essas pessoas. Que bacana. Mas olha, foi um soco no estômago que eu levei naquela meditação. Mas qual é a tua contribuição para esse mundo que tu viu todo errado? Tu não vai fazer nada? Tu não vai ajudar em nada? Vai só se isolar, fugir de tudo isso? De que adianta tu reclamar e fugir, se tu não está contribuindo? Isso também é um ego, e tu tem que estar atenta. E eu, menino, olha que tapa na cara que eu levei. Fiquei com vergonha. Meu ego ficou com vergonha, porque ele se deu conta do que estava fazendo. Realmente não adianta tu reclamar do mundo, reclamar das pessoas, reclamar do teu ego, né? E não contribuir com nada. Foi aí que eu comecei a gravar os vídeos, comecei a fazer as palestras, né? Para poder, entre aspas, ajudar vocês, porque quem se ajuda mesmo são vocês, não sou eu. Eu só contribuo com o conteúdo, mas a mudança vem de vocês. Então, quando vocês chegarem nesta fase, porque a jornada do autoconhecimento tem fases, tá? Esta fase em que eu estou, alguém já passou. Gente, é igualzinho à escola. A escola é a melhor metáfora que existe para explicar como é que é o processo de autoconhecimento e de despertar da consciência. É incrível. Alguém já esteve aqui e agora avançou. Ou já esteve aqui e regrediu. Isso acontece. Rodou, né? Repetiu o ano. Outras pessoas ainda vão chegar nesta fase. Então a gente está sempre dando lugar para o outro. E quando vocês chegarem nessa fase de identificação do ego e dos egos, além de sentir essa vergonha que eu senti, fora outros detalhes que eu também recebi em meditação de outros egos que eu não sabia que eu não tinha reconhecido, né? Quando vocês chegarem nessa fase, vocês vão ter muita raiva dele. Vocês vão querer destruí-lo, vocês vão querer acabar com o ego. Vão associar, né? Porque é por associação e repetição que vocês fazem um raciocínio lógico. A culpa é toda dele, não é minha. É desta criação do Criador, o ego. E eu tô aqui agora para dizer para vocês que não é bem assim. O ego, ele dá para nós a ideia, a ilusão de separação, de que nós somos um indivíduo. E de fato, enquanto ego, estamos, na verdade. Mas tu que está me assistindo não é separado de mim. E nem eu sou separada de ti. Todos nós somos uma coisa só. Mas o ego separa. Como se o animal não tivesse nada a ver comigo, como se o tsunami que aconteceu lá em tal país não tivesse nada a ver comigo, eu sou separada. Um país que está em guerra não tem nada a ver comigo, eu estou aqui no Brasil, não está tendo guerra, está tudo certo, está tudo tranquilo, entre aspas, né? Tudo tranquilo naquelas. Então não tem nada a ver comigo, é com eles lá. O ego pensa assim, mas não é. Tudo o que acontece está conectado a todos nós.
Por isso, inclusive, que a gente acha que está separado da fonte, por causa dessa ilusão de separação. Quando tu identifica o teu ego e todos os teus egos, tu começa a entender que nada está separado. Era só um ponto de vista sobre as coisas. Era só a forma com que o ego via tudo o que acontece ao redor dele. O ego é só um personagem do próprio Criador, que o próprio Criador veste. Se vocês tiverem alguma dúvida sobre o que é o Criador, o que é essa consciência, o que mais tem é vídeo aqui explicando, tá? Várias canalizações para vocês assistirem. Cada um de nós não é o corpo que veste, mas o ego se identifica com um corpo. Julga ser mulher, julga ser um homem, julga ser trans, julga ser uma série de coisas. Gordo, magro, alto, baixo, sempre classificando, sempre nomeando, sempre determinando, sempre julgando. Esse é o comportamento do ego. Mas ele é um personagem. É como se eu, Fernanda, fosse o criador, tá? Ou a minha consciência superior, e vou num baile a fantasias. Fui convidada para ir num baile, vou lá e visto uma fantasia de, sei lá, tiazinha. Que muitos de vocês nem chegaram a conhecer. Aí tô eu lá vestida de tiazinha ou de feiticeira. O ego se achando, né? E tem outras pessoas lá com outras fantasias também. Mas nós não somos a fantasia. Nós escolhemos aquela fantasia com base no que a gente se identifica, ou com base no que a gente acha bonito, com base no que a gente acha interessante, com base naquilo que nos atrai. Por isso a escolha da fantasia. A tua consciência também está habitando este corpo com esta forma, com base no que ela pensa, com base no que ela sente, com base no que ela admira e tudo mais. É assim. Depois tu volta para casa e tira a fantasia e volta a ser tu mesmo, a tua essência. Muita gente diz assim, Fernanda, ego é negativo e consciência superior é positivo. Foi assim que vocês separaram, se vocês já chegaram nessa fase do autoconhecimento. Como se o ego fosse totalmente negativo. E eu tô aqui justamente para expandir a consciência de vocês, ou pelo menos tentar trazer uma nova forma de ver o ego. Nem tudo o que vocês julgam ser negativo realmente é. Assim como nem tudo o que vocês julgam ser positivo realmente é. Por exemplo, emoções. Emoções positivas e emoções negativas. Ou seja, isso aqui é bom e isso aqui é totalmente ruim. Eu não posso ter emoções negativas. Justamente porque elas são ruins, elas me prejudicam o meu corpo, meu pensamento, minha vida. É assim que vocês pensam, mas veja bem, presta atenção. Teve um vídeo que eu gravei para vocês sobre as 3 mentes multidimensionais e eu disse o seguinte, eu relatei algo pessoal, né, em que aconteceu o seguinte, eu falei assim, eu olhava para o trilho, olhava para o trem, olhava para o trilho, olhava para o trem e eu só precisava de 1 milésimo de segundo de coragem para acabar com a minha vida. Não foi isso que eu disse? Para quem acompanha o canal, maratonou o canal, tá realmente focado, chegou até esse vídeo, né? Então, presta atenção. A coragem ia me matar. O medo me salvou. Então não dá para interpretar emoções negativas como realmente sendo assim. Nem sempre elas estão te prejudicando. Assim como nem sempre emoções ou sentimentos positivos estão ao teu favor. Depende, tudo depende. O ego também depende. Tem pessoas que veem um ego brigão, um ego que tem raiva, um ego totalmente negativo. E esse cara aí precisa despertar, esse cara aí tá com problema. Tudo bem, realmente precisa. Mas talvez aquele ego esteja se manifestando daquela forma para a própria evolução. Talvez seja necessário que ele seja assim, por razões que tu não compreende, por razões que tu não aceita, por razões que o teu ego não quer,
por razões que o teu ego julga, não pode ser assim. Mas aquele ego ali está se manifestando por razões extremamente pessoais e por motivos que vêm desde vidas passadas e que tu desconhece. A vida dessa pessoa tu desconhece totalmente. E a raiva talvez seja a única forma deste ego ter atitude. Mudar a própria vida, se impor, ter autoestima, mesmo que de forma distorcida. Às vezes é necessário, é através da indignação, da raiva, né, desse instinto agressivo. É assim que a pessoa trabalha a ela mesma, por incrível que pareça. Então nem tudo que é ruim realmente é só a tua forma de estar vendo as coisas. Nem tudo que é totalmente positivo realmente é tu que tá vendo dessa forma aí também, tá? Eu vi, inclusive, muita gente, tanto do campo religioso, do campo espiritual ou espiritualista, seja lá qual for, dizendo que despertou totalmente, como se já não tivesse ego nenhum. O que acontece é que todos nós temos o ego, sim, independentemente de qual seja a tua religião, independentemente de qual seja o teu segmento, a tua profissão, a tua sexualidade, não interessa, nós temos egos. Estamos manifestados aqui na matéria, então nós somos polaridades, temos essas duas polaridades e vivemos nessas duas polaridades. Não tem jeito, não querer escapar, não vem mentir pra mim dizendo que tu já despertou totalmente, que tu não tem mais nenhuma sombra, porque é mentira. Não, nem veio. O que pode sim estar acontecendo é tu ter um controle maior sobre o teu ego. Aí sim, joinha, beleza, te entendi, tá tudo certo. Mas agora negar o ego, aí complicado. Tu tá negando uma parte de ti. É como uma pessoa que vive maquiada e só tira foto maquiada, só sai maquiada porque tá negando a ela mesma. Não gosto de mim assim, mas tá tudo bem, é só um exemplo, né? Eu já expliquei isso pra vocês em outro vídeo também sobre a maquiagem, é só um exemplo que eu tô dando aqui. Então eu nego essa parte de mim que tá cheia de ruga, que tá envelhecida, não quero. E ó, viu como a maquiagem tem um lado positivo também? Né? É a mesma coisa que eu tô dizendo para vocês sobre o ego, sobre as emoções positivas e negativas. Então eu me sinto melhor maquiada, me sinto mais jovem. Mas é um ego vaidoso. Não, mas é através da vaidade que essa criatura começou a se amar. Começou a olhar para ela mesma com mais carinho. O problema é quando tira a maquiagem, ela se sente um monstro. Daí o ego tá ali, dando a ilusão de aceitação quando tá maquiado. Aí lascou tudo. Por isso que é importante o autoconhecimento, é entender por que é que tu se maquia. Só um exemplo de novo, ok? É eu entender por que é que eu me maquio, só tiro foto maquiada, não tiro foto sem maquiagem, não saio por aí sem maquiagem. Por quê? Então tu só tem que entender o porquê e depois viver como tu quiser. Vá se maquiar, fazer o que tu quiser, andar de salto alto, sair por aí toda emperiquitada, fica à vontade. Aí tu se manifesta da melhor maneira possível, entendeu? Não dá para julgar o ego do outro. Tem uma razão para ele ser assim. É uma razão que tu desconhece e que não cabe a ti. Ele sabe por que é. Ele conhece a própria história. E no fundo, ele sabe que está tentando se curar. Ele está fazendo um baita de um esforço. Tanto o meu, os meus, o teu e os teus. Tá tudo certo do jeito que tá. Tu tá no relacionamento que deveria estar. Tu tá trabalhando no que deveria estar. Tu tá onde tá, por cura. Até uma doença chega na vida de uma pessoa para curar. Tudo é cura. Tudo o que acontece na tua vida é para fazer com que a tua consciência se expanda, por mais negativa que tu julgue, que o teu ego julgue, né? Que seja a experiência, tudo está acontecendo para fazer tu retornar para a fonte. Mas Fernanda, como que um assassinato vai fazer o meu ego voltar para fora? Relaxa, respira. É que nem aquela situação do soldado que eu contei. Eu matei alguém, também fui morto, mas os olhos ali despertaram na consciência a compaixão, a justiça, uma série de coisas e tudo mais, né? Que eu relatei lá no vídeo sobre o desdobramento. Então o teu ego não entende coisa nenhuma. Mas a consciência sabe por que é que está fazendo o que está fazendo. Essa consciência superior, este campo, né, tu pode chamar de universo, de Deus, do que tu bem entender, ele conhece cada um de nós.
porque nós somos ele mesmo. Como ele conhece cada um de nós, porque ele é cada um de nós também, né? Nós somos ele é cada um de nós. Ele conhece todas as suas partes. Ele sabe como é que o ego da Fernanda vai se comportar. Se trouxer tal pessoa e colocar na minha frente, ele sabe como é que eu vou reagir. Ele sabe o que é que eu vou pensar. Ele sabe como é que eu vou me sentir. Essa consciência superior, esse campo, esse Deus, sabe? Me conhece. Conhece meu coração, conhece meu pensamento, porque foi ele que me criou. Eu sou uma parte dele. Agora, vamos sair lá do Criador e vamos trazer essa realidade para cá, para a vida de indivíduo. Eu, Fernanda, conheço todas as minhas partes, conheço todos os meus egos. Eu sei como é que cada um deles vai se comportar. Se vir determinada pessoa, se for em determinado ambiente, porque eu me conheço. Então eu já sei como é que eu vou reagir, eu estou atenta. E se a reação for extremamente negativa, o que eu já estou prevendo, aquela consciência também prevê como é que a gente vai reagir, se eu estou prevendo que o meu ego vai ir, por exemplo, para uma balada, tá? Lá para uma danceteria, uma discoteca, não sei como é que vocês estão chamando hoje em dia, porque vocês são muito mais modernos do que eu e vocês vão para esses lugares, eu não vou. Aquele tut, 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 né? Aquela música dançante, aquela música eletrônica, aquela coisa toda. Se eu não tô muito bem dos cornos, como a gente diz aqui, se eu não tô muito legal, se eu não tô muito bem, aquela música vai começar a me dar dor de cabeça. Vai me dar dor de cabeça e em seguidinha eu tô de mau humor. Porque aquilo que me causa dor, aquilo que me causa desconforto, me deixa num ranço, então eu já sei disso. Se eu já sei disso, então eu não vou. Por que é que eu vou ir se eu sei o que vai acontecer? Ou eu posso sim ir, me desafiar, mas não ficar no ranço. Segurar o meu ego e dizer, cara, seguinte, ó, tu decidiu vir. Por que que tu veio então? Ou então vai embora numa boa. Mas sem ficar com de beiço. Sem ficar no ranço. Sem ficar brigando com todo mundo ali, porque não me enche o saco, essa música tá muito alta, não tô conseguindo te ouvir, sabe, tudo começa a ficar ruim quando o ambiente não é legal para aquele momento. Então eu me conheço, por isso que é importante vocês conhecerem todas as partes de vocês também, por isso que é importante que vocês saibam como é que vão reagir. Vocês são muitos egos. Egos positivos, sim, existe o ego positivo, sim, existe o ego negativo, e vai chegar um determinado que tu vai ver que aquele que é negativo, num outro ambiente com outra pessoa, ele se torna positivo. E aquele que era positivo, num outro ambiente com outra pessoa, ele se torna negativo. Então as coisas estão sempre mudando do positivo para o negativo, para o neutro, sabe? Nada é estático, nada é uma coisa só. Tudo muda o tempo inteiro. E se não muda, tem alguma coisa errada. A tua forma de pensar também tem que ser mutável. A tua forma de se comportar também tem que ser mutável, sabe? Tu tem que estar se permitindo ser essa metamorfose ambulante do que ter aquela velha, como é que é aquela velha ideia sobre tudo, aquela velha opinião formada sobre tudo. Tem que ser essa metamorfose ambulante, senão tu não vai viver a vida. Então o bacana é que tu pegue o teu ego e vá para essa festa fantasia e aproveite a vida. Mas Fernanda, não tem como, tá me faltando dinheiro, tá me faltando relacionamento. Qual dos teus egos é que tá fazendo isso contigo? Tu precisa conhecer, tu precisa saber o nome dele, tu precisa saber por que ele é assim. Deus me conhece, sabe que eu sou assim por causa da história que eu vivi. Ele conhece todo o meu histórico, porque eu sou ele sabe por onde passou, ele sabe com quem ele conviveu. Ele viveu cena por cena junto comigo. Por isso que ele tem amor por mim. Ele não vai ficar com raiva de mim porque eu sou uma pessoa que tem raiva. Não, ele sabe qual foi a razão da raiva. Ele sabe onde tudo começou. Então ele se compadece. Ele acolhe. Ele conforta.
Ele te ajuda a não ser mais assim. Ele traz as experiências necessárias para que tu mude, para que tu seja melhor, mas nunca te culpando, nunca te julgando, porque ele é o próprio ego, tá? Não em essência, obviamente, mas nas dimensões abaixo de onde ele está, porque na verdade ele está em tudo, mas a essência dele está num determinado, é difícil dizer, não é um lugar, né? Vocês assistiram o vídeo lá, vocês viram que é muito difícil para eu conseguir explicar para vocês. Um lugar que na verdade não existe, um som que na verdade é silencioso, um tempo ao mesmo tempo que não existe tempo. É muito difícil de trazer isso para a realidade mental de vocês. Mas ele conhece cada um de nós e chegou a hora de tu conhecer todas as tuas partes, para poder conviver em paz com elas. Porque quando tu convive em paz com todas as tuas partes, todos os teus egos, que um é diferente do outro, consequentemente tu vai saber lidar com o ego dos outros também. A gente sempre sabe por que é que está atraindo determinada pessoa. Por exemplo, tá? Vamos para a prática. Um ego que é extremamente emotivo, que é extremamente sentimental, que é extremamente frágil, que qualquer palavrinha que tu diga para ele um pouco mais acima do tom, ou uma frase que, ai, como tu é bruto, ai, como tu é insensível, esse magoa com muita facilidade. Provavelmente existe uma tendência muito grande de que esse ego atraia pessoas que façam isso com mais frequência. Vão falar de forma ríspida, vão ser práticas, vão ser objetivas, não são cheias de nhenhenhê, não são sensíveis, são mais racionais, são mais equilibradas, para que ele aprenda a ser também. Porque excesso de sentimentalismo, excesso de romantismo, excesso de emotividade vai prejudicar aquele ego lá. Ele vai viver triste. Porque ninguém vai falar o que ele quer. Ninguém vai falar como ele quer o tempo todo. Ninguém vai ficar só elogiando ele. Tem pessoas que vão criticar. E aí ele vai querer morrer por causa disso? Ai, a vida não tem mais sentido, eu não quero mais ficar aqui porque todo mundo isso, porque todo mundo aquilo. Ai, não precisava ter falado assim pra mim. Ele vai viver triste. E vivendo triste, ele vai entrar numa vibração que não é positiva para ele. Quando ele desencarnar, ele vai acabar indo para uma dimensão que está em ressonância com aquele pensamento, sentimento e comportamento dele. E a experiência não vai ser bacana, né? Assim como aquela pessoa mais prática, mais objetiva, talvez até mais bruta, talvez até mais racional do que ele, né? Do que esse sentimental que eu disse, emotivo demais, também atraiu essa pessoa emotiva demais, sentimental demais, para que ele aprenda a ser um pouco menos rude, para que ele seja um pouco mais flexível. O fato é que os dois estão ali não para perder a sua essência, mas para manter um equilíbrio entre uma coisa e outra. Fernanda, quando que a humanidade vai despertar de uma vez por todas e esse ego aí vai parar de prejudicar cada um de nós? Quando é que todos nós vamos conseguir sair do planeta Terra de uma vez? Sem precisar ficar reencarnando para poder entender tudo isso, embora tu já esteja explicando. Quando que isso vai acontecer? Quando todos os opostos estiverem em equilíbrio. Quando pararem de brigar um com o outro, de competir um com o outro. Tu tem no mínimo duas mentes, que eu já expliquei aqui. A mente consciente, que tá aqui me ouvindo e assistindo esse vídeo, e tu tem a mente inconsciente. As duas manifestam as coisas na tua vida. Nem sempre dá para dizer que o ego só manifesta coisa ruim. Não, ele manifesta o que tem que ser manifestado para ele mesmo aprender a lição. Ao mesmo tempo, a tua consciência superior, o teu inconsciente, também manifesta o que tem que manifestar para o desenvolvimento do ego. É cura o tempo todo. Mas o fato é que assim, eu quero saber se fulano me ama. O ego vai manifestar sim, de acordo com o que ele quer ouvir, aquela resposta ali, fulano te ama, assim, que bom, que bacana, que legal, era tudo que eu queria ouvir, porque ele não gosta de ser machucado, ele quer ouvir aquilo que ele quer. Tem que ser do jeito dele.
porque ele não gosta de machucar, ele não gosta de ser machucado, ele não gosta que as coisas doam, ele não gosta de sofrer, então ele está sempre evitando. Então a melhor forma às vezes é ser confortado mesmo que com a mentira. Ao mesmo tempo, aquela consciência superior, o teu inconsciente, vai manifestar a resposta correta, que vai fazer o ego sofrer. Não, não te ama, não vai voltar. Ele vai ficar destruído, ele vai detestar a resposta, mas era a verdade que ele precisava ouvir. Com essas duas manifestações, esses dois sinais, o ego vai ter que decidir, tá, e aí, qual delas é verdade e qual é mentira? Qual delas eu uso? Será que aquela que está doendo em mim, aquela resposta que está doendo em mim, só porque está doendo é negativa? Será que essa resposta que o meu ego manifestou de que a pessoa me ama, que a pessoa me quer e tudo mais, só porque ela é boa, ela é realmente boa de verdade? Talvez ela seja ruim, porque ela está me iludindo. Ela está fazendo com que eu veja coisas onde não existem. Por isso que o autoconhecimento é importante. Tu tem que conhecer os teus egos para poder entender o que é que ele está manifestando e analisar essas manifestações, esses resultados. Então tu tem aí dois opostos. Mente racional, mente inconsciente. Quando essas duas estiverem em harmonia, uma entendendo o que a outra está trazendo, respeitando o que a outra está trazendo, aceitando o que a outra está trazendo, sem ficar julgando, sem ficar criticando, sem ficar lamentando, só aceita, bah, obrigada. Pô, que bom, esse sinal aqui foi positivo, esse sinal aqui foi negativo, mas mesmo sendo negativo eu vou aceitar, porque talvez seja só uma interpretação que eu estou tendo, mas não seja tão negativa assim. Eu é que estou sentindo de uma forma dolorosa, mas talvez a dor esteja fazendo alguma coisa positiva por dentro que eu não estou tendo consciência, eu só aceito tudo que chega. Eu confio no meu inconsciente. Eu confio na minha consciência superior que está trazendo tudo para me curar e paro de ficar reclamando da vida. Outros opostos que precisam entrar em harmonia, mas para isso primeiro a tua mente tem que estar em harmonia. Esses dois opostos têm que estar harmonizados aqui dentro primeiro, para depois o que está fora ficar em harmonia também. O negro com o branco, o hétero com o homo, com o bissexual, o rico com o pobre, o velho com o novo, o magro com o gordo, o alto com o baixo. Aí tu vai parar de ficar criticando, tu vai parar de ficar julgando, tu vai parar de ficar detonando as pessoas. Quando todos eles estiverem em harmonia, tanto aqui dentro quanto lá fora, todo mundo desperta. Agora olha para a realidade que a gente está vivendo, para como o mundo é, e diga, falta muito ou falta pouco para esse despertar? Será que vai ser rápido? Será que é só estalar os dedos e deu? Todo mundo já despertou? Tem muita coisa positiva para acontecer na humanidade e tem muita coisa negativa também, porque coisa negativa também desperta. Quando eu digo para vocês que é importantíssimo enxergar beleza no ego, que ele não é tão negativo assim, eu vou dar um exemplo para vocês, tá? Bom, embora eu já tenha dado, né? Às vezes ele traz coisas negativas para nós, mas está curando, mesmo que tu não entenda, que tu não interprete desta forma. É incrível como um ego conhece o outro. Mesmo sem saber, tu sabe como os teus egos funcionam, tu sabe como é que funciona o ego do outro, mesmo que de forma inconsciente. O ego é muito manipulador, muito, muito, muito. A mídia, por exemplo, sabe como é que funcionam os nossos egos, porque ela por si só já é um. Tem profissionais ali, né, escolhendo imagens, escolhendo sons, escolhendo cores, para que vocês assistam lá no Facebook, no Instagram, na internet de forma geral, na televisão, no jornal impresso, seja onde for. Mídia, tá? Ela sabe quem é que está assistindo e sabe o que é que quem está assistindo está procurando. E se essa pessoa está procurando alguma coisa é porque ela tem uma necessidade. E se ela tem uma necessidade, então eu tenho que ter um produto que atenda essas necessidades. Eu tenho que suprir as necessidades desse público. Por exemplo,
Eu sei como é que o ego de vocês também se comporta, porque eu conheço os meus. Lá no meu Instagram tá cheio de memes sobre espiritualidade. Porque eu sei que muitos de vocês gostam dessas coisas. É uma forma de eu atrair, entreter vocês, ao mesmo tempo em que eu também estou trazendo pessoas aqui para o meu canal, que estão buscando conteúdos de espiritualidade e autoconhecimento. Eu conheço o meu público, eu conheço as necessidades do meu público e sei o que eu tenho que fazer para atrair este público. Eu conheço o ego. A mídia vai colocar lá na televisão uma imagem de praia, um sol rachando, um calorão, né, através de imagens, né, que pode até ser que durante a gravação nem estivesse tão calor assim, mas todas as imagens que eles põem ali é para representar o calorão. Aí o que é que acontece? Eu vou colocar naquela praia, naquele calorão, mulheres de biquíni, porque o meu público é masculino e eu quero vender para este público cerveja. Então eu tenho que vender a cerveja para este público masculino, mas ao mesmo tempo colocar neste comercial coisas que atraiam o ego deste homem. A mulher de biquíni, a praia, a cerveja gelada, o copo branquinho de tão gelado que tá, né? Porque o copo vem lá do freezer, tal, tu põe a cerveja ali, aquela espuminha, aí já põe um som de refrescância, de aí o ego sente vontade de comprar aquela cerveja. Vocês já viram por acaso propaganda de cerveja com imagens, sons, ambientes para atrair o público feminino? Se tiver, é muito pouco. É pouquíssimo. Porque o público maior que compra cerveja é o masculino. Para as mulheres, tu vai ver lá na televisão, os sapatos, as roupas, ainda estão lá os produtos para limpeza da casa, para você, dona de casa, porque ainda é a mulher que limpa a casa. Então eles só colocam no comercial uma mulher lavando a roupa, limpando o chão, tudo para facilitar a vida da dona de casa, com produtos que dão cheiro, que fazem com que ela tenha mais tempo para ela mesma e passe menos tempo limpando a casa. Então nós temos um produto que é multiuso, que limpa rápido, que basta tu passar um paninho e tá limpo, pronto, tu pode fazer as tuas coisas agora com mais liberdade, né? Então a mídia também conhece os teus egos. E tu sabe que tu é atraído por aquilo que está sendo mostrado para ti. Tu sabe que a mulher de biquíni te atrai. A gostosona, a popozuda, a peituda, a morenaça, o verão, né? A praia, a água ali, o mar. Tudo isso te atrai. Principalmente no período do verão. Então isso vai te atrair como um imã. Eu não estou dizendo que tu não pode ou não deve consumir a cerveja, gostar do mulherão, gostar de admirar o biquíni. Não, mas só compreende o teu ego. Tu precisa saber quem ele é. Porque se tu não saber que ele é um ego e que todo ego é influenciável, que ele é encantado, né? Como um pescador é encantado por uma sereia, ele vai te dominar. Tu vai estar fazendo escolhas, tu vai estar tendo resultados, tu vai estar atraindo pessoas que tu vai ficar louco. Por que que isso está acontecendo comigo? Ah, porque tu não te conhece. Tá perdendo tempo procurando conteúdo somente sobre mediunidade e tá anulando totalmente conteúdo sobre autoconhecimento. Chega uma hora que tu vai achar que tu tá louco. Tu vai começar a reclamar da tua vida. Tu vai começar a reclamar dos teus resultados, porque o teu ego tá no controle. Tu não sabe quem ele é. Tu sequer sabe quem tu é, como é que tu vai reconhecer os teus egos, né? Aí tem lá na propaganda de televisão também aquele brinquedo incrível, aquela boneca que fala. Pra menina brincar de casinha, de mamãe e filhinha. Com o melhor vestido, aquela Barbie rica, a Barbie patinadora, tudo isso, para atrair o ego da criança.
É lógico que criança também tem ego. Desde que tu nasce, tu tem um. E tu é atraído por aquela boneca, por aquele brinquedo, aquele carrinho, aquele trenzinho, seja lá o quê, porque existe um ego dentro de ti que quer viver aquilo, que admira aquilo, a vida daquela boneca ou o que ela representa para ti. Se tu brinca de mamãe e filhinha com aquela boneca, é porque tu tá ali se projetando a tua vida com a tua mãe naquela boneca. Tu tá cuidando daquela boneca da mesma forma que a tua mãe cuida de ti. Ou é porque tu tá projetando a vida que tu não tem com a tua mãe. Tu tá cuidando daquela boneca de um jeito que a tua mãe não te cuida. Tu tá fazendo para ela aquilo que a tua mãe não faz para ti. Então a gente tá o tempo todo projetando, criando, atraindo para poder curar, para poder manifestar. E o ego é bonito por causa disso, porque ele tá aí para curar tua consciência, para fazer tu retornar para a fonte. Ele não é uma coisa ruim. Só se, como eu disse, tu perder o controle sobre ele, esse cara vai virar um monstro. Vai querer ter controle sobre tudo, sobre todos. Ele vai querer mandar na parada toda. E vai acabar arrebentando a cara. Se não for pelo amor, vai ter que ser pela dor. Assim como foi pra mim, já expliquei aqui pra vocês, acabou um relacionamento, foi doloroso, não valorizou, tu não tá aprendendo, então tu vai quebrar a cara. E vai arrastar a cara no chão ainda. E vai ficar com vergonha de ti mesma. Funcionou? Se funcionou! Bem certinho, dor maravilhosa aquela. Mas aí eu tive que enxergar aquela dor, aquele término como maravilhoso. Tive que aprender a ser grata pela dor, porque aquela dor cura. Consequentemente, eu consegui enxergar o meu ego que estava dentro daquele relacionamento. E quando eu olhei para ele, eu falei, sem vergonha, eu não posso matar o meu ego, senão eu destruo a mim mesmo. O que eu posso é conversar com ele e explicar para ele o que ele está fazendo e o que ele não pode fazer mais, senão vai acontecer de novo. Então tem que haver uma conversa com o ego. Da mesma forma que eu estou conversando com vocês, vocês podem conversar com ele. Eu, noites e noites em claro, conversando com os meus. E volta e meia, um novo se manifesta, lasqueira, mais um pra lista, diocramento, porca-pipa. Vamos lá. Ok, se manifestou mais um, não sei de que época é, pode ser de vida passada, pode ser de vida futura, vai estar aqui se manifestando para eu poder entender, para eu poder enxergar. Deixa primeiro eu entender como é que ele funciona, do que é que ele gosta. É de boneca ou é de cerveja, né? Deixa eu ver do que esse cara aqui gosta. Deixa eu ver do que é que ele não gosta. Tu não gosta disso? Então, se tu não gosta de tal coisa, eu já sei que o universo vai atrair isso para a vida dele. Para que ele aprenda a gostar. Para que ele aprenda a aceitar. Então, quando chegar essa coisa que o meu ego não gosta, de jeito nenhum, ele não aceita, eu não vou nem reclamar. Eu já sei que foi pro bem dele. Então, quanto mais bem-humorado tu for para lidar com os teus egos, mais leve vai ser a tua vida. Porque o oposto de leveza é peso. Vai ficar pesado, vai ficar doloroso. A coisa pode ser muito simples, pode ser muito suave, pode ser muito engraçada. Tu pode realmente estar na vida brincando. Tu pode estar rindo dos teus egos. Falei, cara, não acredito que eu fiz isso de novo. Cara louco. Meu Deus, mas não aprendeu o ego sem vergonha. Aí tu leva na boa. Tu não fica julgando, tu não fica criticando. Não fica condenando ele, batendo nele, querendo fazer com que ele morra. Tu dá risada, tu brinca. E aí tu brinca com o ego dos outros também. Claro, se eles permitirem, é óbvio. Porque se tu vai brincar com o ego de alguém e aquela pessoa ali tá machucada, tá se machucando, o teu ego tem que ter bom senso. Não vou fazer mais. Essa pessoa ainda não tá no nível de entendimento em que ela possa brincar com o meu ego e com o ego dela mesma. Não dá, eu não vou, só porque eu já entendo isso, eu vou machucar alguém? Não, quando ela estiver no outro nível de consciência, ao ponto de conseguir relevar, brincar, dar risada, aí sim a gente volta a brincar, mas senão não vou fazer isso. Eu sou responsável pelo sofrimento que eu causo no outro.
Assim como às vezes eu também sou responsável pela alegria que eu causo na vida do outro, mas eu tenho que lidar com isso, o outro também tem. Mas eu tenho que estar atento ao que eu tô falando, ao que eu tô sentindo, ao que eu tô fazendo, né? Agora eu vou tentar dar um exemplo ainda mais simples, eu tô me esforçando, eu tô tentando para explicar para vocês sobre essa coisa de ego, tá? Já dei lá a questão do baile à fantasia, agora olha só. Uma pessoa, em essência, se chama Tony Ramos, tá? Aí o Tony Ramos vai lá e faz uma novela em que ele é indiano, né, um personagem que tem uma determinada cultura, que tem um determinado pensamento, que tem determinados sentimentos, que se comporta de determinada maneira, que tem determinado núcleo familiar, né? Então ele vai lá e interpreta um indiano. Aí numa outra novela, essa essência chamada Tony Ramos vai lá e faz outra novela, outro personagem naquela novela lá. Vai lá e faz um italiano, mora em outro país, tem outro núcleo familiar, tem outras experiências, conhece outras pessoas, tem uma vida afetiva completamente diferente lá da primeira história em que ele foi indiano. Aí aquela história ali acaba, né, chega ao fim ali, e numa outra novela ele vai lá e interpreta um grego, mora em outro país, tem outro núcleo familiar, tem outro tipo de relacionamento, conhece outras pessoas, tem outro tipo de sentimento, tem outro tipo de cabeça, outro tipo de pensamento, né, cabeça. Enfim, mas em essência ele é Tony Ramos interpretando vários personagens. Agora, olha o que acontece na ficção, e que é uma projeção da realidade maior, e que também acontece com a gente. No fundo, nós sabemos quem nós somos. Qual é a nossa essência? O campo, tá? Nessa ficção, às vezes acontece, tem casos mesmos, tá? Mesmo reais, de atores que interpretaram determinados personagens e que tiveram que fazer uma pausa muito grande para depois fazer outra novela. Por quê? Porque estavam identificados com o personagem. A novela acabou e eles continuavam falando como o personagem, não conseguiam se desvincular. Ainda se sentiam como o personagem, ainda pensavam porque tu faz todo um estudo, né, sobre o personagem que tu vai exercer, que tu vai interpretar. E depois, durante, sei lá, um ano inteiro, tu tá vivendo daquela maneira ali. Tu tem que viver aquele personagem do fundo da tua alma. Tu tem que ser ele, sentir como ele, tu tem que se vestir como ele. Então, de tanto fazer, né, por repetição, tu acaba condicionando o teu cérebro ao ponto de se identificar com o personagem. E é exatamente isso que acontece com a gente. A gente se identifica com este corpo, se identifica com esta vida, se identifica, se liga, se apega às pessoas ao ponto de depois não conseguir soltar. E esse não conseguir soltar é o que dificulta bastante. Então o ego, por não saber que é só um personagem que está aqui para viver coisas temporárias, acaba se apegando, e por esse apego ele acaba ficando cego, e ficando tão cego no sentido de não enxergar quem ele é e que isso aqui tudo é temporário, ele volta e volta e volta até que chegue um momento em que ele começa a pensar sobre despertar da consciência, sobre autoconhecimento, sobre espiritualidade, e aí canta para subir. Mas isso leva tempo. Então isso é o que acontece com o ego. Ele se identifica com o personagem. No dia em que vocês entenderem que estão vivendo só uma novela, só um filme, que isso aqui vai acabar e que tu volta a ser o personagem principal, não, o ator em si, que interpreta todos esses papéis, tu para de interpretar também a tua vida como dor, como sofrimento, como dificuldade e tudo mais. Porque tu entende que é tu que manifesta tudo isso para se curar. Não esqueçam, até mesmo uma doença grave, até um desencarne está despertando a tua consciência. Fiquem com Deus, se cuidem direitinho, a gente se vê no próximo vídeo. Um beijo.